Olá pessoal, esses tempos difíceis de Covid-19, de pandemia, eu trago evidentemente uma reflexão aqui sobre um tema que ganhou muita candência nos últimos dias. Aquilo que se discute e se chama de evidências científicas. E, portanto, vou tomar como referência uma metáfora importante para introduzir aqui, de um clássico da literatura alemã, um livro muito conhecido, chamado Montanha Mágica, de Thomas Mann, que foi um dos maiores romancistas do século XX, reconhecido inclusive pela Academia Romana como sendo, né, um grande humanista daquele tempo. É um livro célebre, é um livro que se passa nas gélidas montanhas de Davos, na Suíça, num sanatório, né, onde o seu personagem principal, chamado Hans Castorp, chega para visitar um primo seu neste sanatório e é aconselhado pelo médico para ficar um tempo lá. Ele aceita esta orientação e no contato com os demais pacientes que por ali habitavam aquele espaço, ele vai se relacionando, enfim, com as mais variadas culturas, né, as mais variadas sensibilidades, credos humanistas, enfim, né, cada um ali naquele espaço entrelaçado pelos seus dramas, pelos seus problemas, enfim, por suas nuances chamadas, vamos dizer assim, psicológicas bom, e ele, ao fim e ao cabo, descobre que ele também está, entre aspas, vamos dizer assim, doente, né? Aí ele mergulha naquela atmosfera e se depara profundamente, enfim, com aquilo que eu costumo chamar de uma espécie de uma fenomenologia da alma humana, né? E compartilha, vamos dizer assim, naquele espaço, né, com todos aqueles personagens que estão lá dentro, encontra duas figuras assim muito particulares e muito singulares, né? Uma delas é um grande humanista culto, né, que era orientado sempre pela ciência, pela razão, enfim, né, e outro de tradições monárquicas que sustentava inclusive, né, que a tortura e a pena de morte eram importantes, eram fundamentais, e as defendia com uma certa fleuma, eu diria, com certo deslumbramento e até uma insolência, vamos dizer assim, que cabe muito a essa psicologia de quem defende isso. Bom, e nas contendas filosóficas e cotidianas que ali foram sendo traçadas neste processo, decorrendo deste encontro casual de Castorp com essas mais variadas personalidades, né? Ainda que não deliberadamente, ainda que não, enfim, bem intencionalmente, vamos dizer assim, né? Ali já se descortinava, vamos dizer assim, por trás daquele do que se passava neste sanatório, nas gélidas montanhas da Suíça, já se descortinava uma espécie de uma regressão e de um obscurantismo, né, que já rondava a humanidade naquela época. Isso aconteceu lá antes da Primeira Guerra Mundial, né, que depois apareceu na forma do que se chama de nazifascismo. Então, eu falo isto porque eu diria que, de certo modo, né, guardadas as proporções, vamos dizer assim, né, já dizia um grande pensador da humanidade também, grande referência para muitos de nós, os acontecimentos históricos e seus personagens, eles podem ocorrer duas vezes. A primeira como tragédia e a segunda talvez como uma grande farsa, né? E mais de 100 anos depois, parece que essas coisas se repetem, sobretudo aqui em solo brasileiro, solo nacional, isso aparece com algum grau de intensidade. Se repete porque lá, nas montanhas gélidas de Davos, né, aqueles que eram taxados como enfermos ou como doentes, ao menos buscavam refletir filosoficamente para que seus angustiantes conteúdos existenciais superassem, vamos dizer assim, as simplificadas frases ou as simplificações, enfim, que o mundo muitas vezes queria lhes impor.
né? Hoje, infelizmente, mesmo em meio a um mundo derretendo, mesmo em meio a um mundo fervilhando, enfim, um mundo vivendo de forma absolutamente brutal tudo isso que está acontecendo com esta pandemia que assola a humanidade, né, ainda persistem condutas individualistas, condutas egoístas, eu chamo de condutas desalumiadas, né, para poderem sobreviver no seu cotidiano, né, preferindo inclusive mensagens rasas, vulgares, condutas simplificadas, né, frente àquilo que seria hoje necessário, que são os complexos conteúdos que as evidências científicas exigem, né, e que nós obrigatoriamente não podemos renunciar. Portanto, eu prefiro ficar, né, e prefiro me aconselhar, vamos dizer assim, em momentos como esse, né, na complexidade das evidências científicas. Porque o pior caminho, o caminho que menos aconselha a enfrentar uma situação de pandemia como esta, né, é optar, digamos assim, pelo caminho mais curto, pela simplificação, pelas questões rasas, e o momento requer, obviamente, respostas complexas, mas respostas também que apontem o caminho para que nós possamos, acima de tudo, salvar a vida das pessoas e fazer com que nós possamos retomar o crescimento, o desenvolvimento cada vez mais humano de nossos países, das nossas relações em sociedade.